a Bíblia envolve uma cultura que passa pelo Egito, passa pela Mesopotâmia, passa pela Palestina de uma forma geral, em tempos diferentes. Me lembro, abrindo um parêntese aqui, durante a pandemia, nosso pequeno grupo sugeriu que a gente estudasse Apocalipse. Foi engraçado. E eu falei, a gente vai ler Apocalipse. Estudar Apocalipse é uma outra coisa que eu não sei nem se vem ao caso. Mas eu avisei, falei, ok, mas olha, vocês vão ficar decepcionados, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Apocalipse não é um livro, é uma carta escrita num determinado tempo, dentro de uma determinada cultura. E a leitura de Apocalipse passa pela compreensão dessa cultura. Seria muita maldade de Deus se ele tivesse escrito uma carta no primeiro século, dirigida exclusivamente a nós no século 21, vocês não acham? 20 séculos de gente lendo a carta de Apocalipse, fazendo as suas interpretações, e na verdade era para nós a carta. Seria muita maldade, né? Há uma cultura, e eu me lembro que entre as pessoas, como foi na pandemia, isso nós fizemos aqui na igreja, isso, apesar de ter sido um convite fechado, como é Apocalipse, que ele chamou muita atenção. Aí a gente tinha entre nós aqui irmãos católicos, irmãos espíritas, irmãos testemunhos de Jeová, irmãos adventistas, e tinha também os evangélicos, davam mais trabalho, inclusive, né? Não, estou brincando, é verdade, né? E aí a gente fez essa leitura, e eu me lembro que na primeira reunião, assim, para tentar quebrar a nossa mentalidade a respeito, eu separei esse grupo em duas partes. Separei o grupo de um lado, de outro. Aí um grupo, eu entreguei um tablet para eles, sem falar o que era, e coloquei uma imagem em preto e branco de um trecho de um desenho animado de Morte e Vida Severina. Não sei se vocês conhecem, um conto bem associado ao nosso Nordeste brasileiro. E as imagens eram bem assim, só que não tinha nada escrito, não tinha nada falado, não tinha som. Aí um grupo tinha que ver isso e depois tinha que explicar para o outro grupo que viu. Foi uma brincadeira muito boa, porque todos eles entenderam a dificuldade de João, porque João teve visões celestiais e ele tinha que explicar o que ele viu com as palavras que ele tinha, dentro de um tempo, entenderam? Dentro de uma formatação, dentro de um contexto, dentro de uma cultura. Quando eu falo do meu interesse em conversar com vocês a respeito dos nomes dentro da cultura bíblica, é bom que a gente entenda isso, porque embora todos nós possamos aprender alguma coisa a respeito, nós precisamos entender o universo em que isso está inserido. Então, é importante a gente perceber que quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes os nomes das pessoas e dos lugares, por si só, já dizem alguma coisa. Por exemplo, os estudiosos de nomes, não é o meu caso, dizem que a história de Ruth pode ser contada exclusivamente através dos nomes dos personagens que estão ali. Cada nome por si só já diz alguma coisa. Por exemplo, Elimeleque, que é o marido de Noemi. Eli, de onde vem Elias, de onde vem de onde vem Elohim, é Deus. E Meleque é rei, de onde vem, por exemplo, Melquisedeque, rei de Salém. Então, Elimeleque o nome dele o meu Deus é o meu rei, é esse o nome dele. Um homem profundamente ligado ao seu contexto, à sua cultura e assim por diante. Mas não é meu caso aqui, só para dizer o quanto os nomes das pessoas e dos lugares são importantes. Quando a gente lê o livro de Êxodo e percebe o povo de Israel saindo do Egito em direção à Terra Prometida, à medida que eles vão passando em determinados lugares, há lugares com nomes e há lugares que passam a ter outros nomes em função do que eles vivem naquele lugar. Por exemplo, logo que eles saem do Egito, eles passam por um lugar com sede, 3 dias sem encontrar água, eles passam por um lugar onde havia água, mas as águas eram amargas. O nome daquele lugar já era, há muito tempo, Mara, porque as águas são amargas. Mara é amargo. Inclusive, voltando à história, coincidentemente, voltando à história de Ruth e de Noemi,
Noemi, para quem não se lembra, é a sogra de Ruth. Noemi é uma judia de Belém, que sai com o marido e 2 filhos num período de fome da terra de Canaã, né? Sai ali da terra prometida e vai para a terra de Moabe, porque eles passavam um período de muita fome ali. Então ela sai junto com o marido, 2 filhos homens, e vai para a terra de Moabe. Lá ela perde o marido e os 2 filhos e volta com as mãos abanando. E quando ela chega em Belém novamente, o pessoal olha: nossa, é Noemi chegando? Ela fala assim: não, meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque o Todo-Poderoso fez a minha vida amarga. E aí a história vai se desenvolvendo. Então a pessoa pode ser chamada de Mara, o lugar pode ser chamado de Mara. Lugares e pessoas têm nomes que por si só dizem alguma coisa dentro da cultura bíblica. Isso vale a pena a nossa atenção. Aliás, quando o povo de Israel saindo, passando por Mara, eles caminham em direção à terra prometida, antes ainda de chegar no Monte Sinai, eles passam por um lugar que também já tinha nome. O nome do lugar era Refidim. Só que acontece um evento marcante na história de Israel, e esse lugar ganha outro nome. E esse outro nome aparece no Novo Testamento, aparece no livro de Salmos, aparece várias vezes no Antigo Testamento. Naquele lugar, Refidim, que é lugar de descanso, novamente o povo vive uma situação de ausência de água, e eles começam um tipo de reclamação diferente. Eles dizem assim: Moisés, o Senhor está entre nós ou não? E por causa dessa pergunta, o Senhor está entre nós ou não, aquele lugar ganha um nome muito forte: Massá Meribá. Provocação, contenda, conflito, rebelião, é o nome daquele lugar. Então o nome Refidim passa a ser trocado por um outro nome. E isso é um nome importante. Depois o próprio Deus, através dos profetas, vai lembrar desse episódio séculos depois, porque aquilo se transforma num símbolo. Inclusive outros lugares ganham esse mesmo nome, Massá e Meribá. Isso é um negócio interessante. Os nomes, eles acompanham de ponta a ponta, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no nome Abraão, eu imagino que todos vocês saibam que o nome era Abrão, passou a ser Abraão. Em português, uma modificação quase que desprezível, né? Bem pequena. Ab, de onde vem Aba, de onde vem pai, é o nome inicial de Abraão. Num primeiro instante, quando é Abrão, ele é um pai interessante, um pai sublime, um pai destacado, um pai exaltado. Aí quando a gente acrescenta um A na nossa língua, fica Abraão, ele passa a ser o pai de muita gente, ele passa a ser o pai de muitas nações, o pai de muitas famílias, e assim a gente vai traduzindo do jeito que a gente consegue ainda traduzir. E é interessante, né? Um dia o Paulo Júnior chamou a atenção disso. Imagina o Abraão lá com 99 anos, e o nome dele é pai de muita gente. É mesmo, legal o seu nome, então, pai, muito prazer, Abraão. Abraão, pai de muita gente. Quantos filhos você tem? Nenhum. Já pensou ele se apresentando desse jeito, lá com 99 anos? E esse era o nome dele, né? E detalhe, um nome que foi chancelado por Deus, né? Aí ele tem, como a gente sabe, o filho Isaac. Isaac também é um nome interessante, não sei se vocês sabiam disso. Isaac é ele ri, porque não foi só a mãe dele que riu quando ouviu a promessa de que seria mãe. Abraão também riu. E depois, quando Isaac nasce, a tribo inteira, o clã inteiro se reúne para sorrir, um sorriso de felicidade. E depois, num determinado momento, o irmão dele mais velho, Ismael, ri. Aí a mãe olha e fala assim: esse menino está zombando meu filho, tira essa escrava e esse filho daqui. O nome dele é marcado por isso, pelo sorriso, né? Muita gente acha que Isaac é o filho da promessa. É o filho da promessa, mas o nome dele não é isso. O nome dele tem a ver com riso. Talvez dentro da cultura bíblica, o nome mais complicado, talvez mais cheio de marcas, é Jacó. Não sei se vocês lembram. Jacó tem um irmão gêmeo, Esaú, né? Quando Esaú nasce, embora seja um irmão gêmeo, há uma preocupação em quem nasceu primeiro, para saber quem era o primogênito. Isso tem uma questão cultural novamente lá. Quando Esaú nasce, Esaú recebe o nome de peludo, daí o nome Esaú. Mas a palavra Esaú também é vermelho, então pode ser peludo ou vermelho. Quando Jacó nasce, ele nasce com a mão agarrada no calcanhar do irmão, aí ele recebe o nome de calcanhar. Só que o nome Jacó também, num certo sentido, pode ser enganador.
Do mesmo jeito assim, olha, se eu disser para vocês, na nossa língua, na língua portuguesa, cesto, o que vem à sua cabeça? Um cesto ou o sexto lugar? Entenderam? Se eu escrevesse aqui no quadro, colher, alguns iriam ler colher, outros iriam ler colher. Entenderam? O nome Jacó tem os dois significados, mas é lógico que o pai dele deu para ele o nome como quem nasceu agarrado ao calcanhar, até porque o texto diz para a gente. O nome dele é Jacó, porque ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar, não é porque ele é enganador. Muita gente acha que Jacó é um enganador. Jacó, na verdade, é um exemplo excelente de uma pessoa que cumpriu com todos os seus contratos, em toda a sua história, inclusive na sua relação com seu tio. Eu queria parar um pouquinho e pensar em Jacó. Queria raciocinar com vocês em Jacó. Jacó vive duas experiências em que ele dá nomes a dois lugares. Então, de novo, nomes de pessoas, nomes de lugares. Jacó vive duas experiências separadas por uma distância de 20 anos. Num lugar ele dá o nome de Betel, no outro lugar ele dá o nome de Peniel. El é Deus. El, do ponto de vista hebraico, do aramaico mais arcaico, é Deus. Deus, de uma forma geral, para todas as nações. Betel é a casa de Deus. Peniel é a face de Deus. No primeiro momento, que Jacó vive um sonho importante, ele olha e fala, nossa, eu estou aqui às portas de uma outra dimensão, isso aqui só pode ser a casa de Deus. Num segundo momento, ele encontra com o próprio Deus, ele luta com o próprio Deus, e aí ele dá o nome daquele lugar de Peniel, porque ele tem um contato com Deus face a face. Muito bem, eu vou voltar nesses dois pontos com vocês, nesses dois lugares com vocês. Se você quiser me acompanhar, o primeiro está em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. A primeira dessas experiências de Jacó com Deus. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de exaurir esse texto, eu só queria chamar a atenção para alguns detalhes, poucos detalhes. Começa no versículo 10, capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Não sei quantos lembram, num determinado momento, jovem ainda, Jacó vive uma crise familiar, o irmão só espera o pai morrer, Esaú, o irmão gêmeo, só está esperando o pai morrer para assassinar Jacó. Aquilo é percebido claramente, em especial pela mãe, fala assim, melhor você sair daqui. O pai entende, é melhor mesmo. Aí ele sai lá de Berseba, que é Palestina hoje, e vai para o que hoje seria o Iraque. Ele vai lá para a Mesopotâmia. Então, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Por quê? Porque havia familiares da mãe dele morando lá naquele lugar. Ele vai para lá, jovem, sem absolutamente nada nas mãos, sozinho. Ele vai fazer uma viagem, não é uma viagem tão simples, uma viagem longa, uma viagem difícil, terrenos difíceis, bem complicado o caminho, não está levando nada. Versículo 12, teve um sonho, parou para dormir lá, teve um sonho. Nesse sonho, ele viu uma escada apoiada na terra, e o topo da escada alcançava os céus. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Muito bem, então Jacó para à noite, tem um sonho que é marcante para a vida dele, ele conta esse sonho de maneira marcante, em outros episódios, inclusive para os filhos, ele chama a atenção disso, mas o fato é que nesse sonho, ele enxerga uma escada que ao mesmo tempo toca o visível e o invisível, toca a terra e toca os céus. Nessa escada ele percebe anjos que estão subindo e descendo, e ao lado da escada está o próprio Deus. E aí o próprio Deus vai falar com Jacó, Jacó, é o seguinte, você não sabe não, mas eu sou o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac. E ele reforça, o próprio Deus em sonho, reforça a Jacó as mesmas promessas que Deus já tinha dito a Abraão e a Isaac. Agora ele reforça a Jacó, só que ele faz um acréscimo. Vou pular essa parte e vou para o versículo 15. Olha o que Deus diz para ele: Jacó, estou com você, cuidarei de você, onde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó acordou
acordou do sono. Puxa, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Ele teve medo. Temível é esse lugar. Não é senão outro. Não é outro senão a casa de Deus. Daí o nome, Betel, casa de Deus. É o lugar chamava Luz, mas ele dá àquele lugar o nome de Betel. E esse nome continua. Versículo 19. Deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. E agora vem o ponto. Quando Jacó vive essa experiência, Jacó é um imaturo na fé. Ele tem alguma noção a respeito de Deus. Na verdade, os 20 anos que ele vai passar na casa do tio vão levá-lo a um outro nível de maturidade. Então, essa colocação que Jacó faz aqui não preocupa, não. É Jacó, assim como nós, passando por um processo de maturidade. Jacó ouve de Deus a promessa de que, olha, Jacó, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E é o seguinte: estou com você, cuidarei de você. Não é o que Deus diz para ele? Aí Jacó diz assim, Jacó fez um voto. Deus pediu voto para Abraão, para Jacó? Aliás, Deus não pediu nada para Jacó. Ele só simplesmente diz, vou te abençoar, vou cuidar de você, vou estar com você e vou te trazer de volta para esse lugar aqui. Mas Jacó fez um voto. Aí olha o voto de Jacó: se Deus estiver comigo. Veja, essa é uma frase séria, porque Deus está acabando de dizer para ele: eu estou com você. Por causa disso, aquele lugar que eu comentei com vocês na saída do Egito, que era chamado de Refidim, mudou de nome, porque o pessoal falou assim: e aí, Moisés, o Senhor está ou não entre nós? Lembrando que aquele povo, todas as manhãs, recolhia o alimento do dia, no final da tarde, o alimento da tarde. Quando eles andavam, tinha uma nuvem sobre eles, se fosse com sol, igual o nosso aqui, né? Se fosse à noite, era uma nuvem em chamas. Então aquele povo vivia dia a dia a presença de Deus entre eles, mas colocou essa seguinte expressão: e aí, Moisés, estou com sede, o Senhor está entre nós ou não? E aí é o próprio Deus que dá àquele lugar um nome sério, Massá Meribá. Por quê? Porque nesse lugar vocês me colocaram à prova. Nesse evento aqui, Deus está dizendo a Deus está dizendo a Jacó: estou com você. Jacó faz um voto: se Deus estiver comigo, Deus tinha dito, estou com você, cuidarei de você. Jacó diz: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se ele fizer mesmo o que ele prometeu, ele vai ser o meu Deus. Essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário. E mais, de tudo que o Senhor me der, eu vou separar 10% e vou entregar para Deus. Quando foi que Deus pediu dízimo para Jacó? Aliás, quando foi que Deus teve necessidade de alguma coisa? E se tivesse, seríamos nós a entregar? Entenderam? Mas esse Jacó é imaturo, ele está aprendendo, e vai continuar aprendendo. 20 anos de aprendizado. 20 anos depois, ele sai lá da Mesopotâmia e faz o caminho de volta para a casa dele. É outro Jacó. Esposas, filhos, muito rico, extremamente rico, e ele volta. Mas independente de tudo aquilo que ele tinha, por dentro haviam coisas a serem resolvidas, como por exemplo o próprio irmão. Mas ele volta. E aí nós vamos lá para o capítulo 32, onde de Betel nós vamos passar a Peniel. Então, capítulo 32, nós vamos encontrar uma outra situação completamente diferente. Capítulo 32, vou começar aqui pelo versículo 9. Jacó agora é um clã. Jacó agora não é um homem só, como ele foi. Ele agora volta com servos e servas, volta com 11 filhos, 4 mulheres. Não assusta não, isso aqui é anterior a Moisés, é anterior à lei. Ele volta com 4 mulheres. É outra coisa. Ele está carregando com ele uma cidade. É outra história, 20 anos depois. Então Jacó orou. E é interessante, nesses 20 anos é a primeira vez que a gente vê Jacó orando. A coisa dá uma apertada feia. Jacó conhecia a Deus, já tinha tido sonhos,
sabia que era o próprio Deus que tinha abençoado nesses 20 anos de diversas formas, mas agora ele ora. Versículo 9: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disseste: volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Aí lá no versículo 12: pois tu prometeste. Gente, qual foi a grande promessa que Jacó ouviu? Eu estarei com você e cuidarei de você. Mas na hora em que Jacó vai repetir a promessa, ele diz assim: esteja certo que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não pode se contar. É verdade, Deus prometeu isso para ele mesmo. Mas a grande promessa não era essa. Essa era importante, fazia parte de um projeto, sem sombra de dúvida, mas a grande promessa não era essa. Muito bem, Jacó passa a noite ali, ele pede para os servos, pede para as esposas, para os filhos caminharem à frente dele. Ele vai passar uma noite só nesse lugar. A gente já sabe dessa história, imagino que todos vocês conheçam. O próprio Deus aparece ali e tem uma luta com ele, é o que está escrito ali no versículo 22. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Do jeito que ele foi, ele agora estava sozinho. Então veio um homem, é o próprio Deus, a gente vê na continuação do texto. Veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, o dia já desponta. Jacó respondeu: não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Aí o homem perguntou assim: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Então é o seguinte, Jacó, eu vou te abençoar. Seu nome não vai ser mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque você, como príncipe, lutou com Deus e com os homens e venceu. Vou parar aqui. Jacó tem um nome transformado. Agora é o próprio Deus dando um novo nome para Jacó. Esse nome, Israel, termina com El, que a gente já sabe, é Deus. O Israel é uma raiz que pode ter 2 significados: príncipe ou luta. Por isso que algumas das versões de vocês está aí aquele que luta com Deus, ou aquele que como príncipe luta com Deus. Beleza. Mas o ponto mais significativo na mudança desse nome é que é agora com Deus. Esse é o ponto. Jacó, a promessa que eu te fiz lá atrás é que eu estaria com você. E detalhe, eu continuo com você. E agora o seu nome vai ser mudado de uma forma que você não mais vai esquecer disso. A bênção está no seu nome. A bênção é que eu estou com você. A bênção não está exclusivamente no que eu estou te dando. O que eu estou te dando é importante para cumprir todo um projeto que eu tenho para a sua vida. Mas a bênção mesmo, Jacó, é que eu estou com você e cuidarei de você. E agora, quando você olhar para o seu nome diz isso. Seu nome não é mais Jacó. Seu nome agora é Israel. Porque agora você está comigo. Eu estou com você. Essa é uma mudança muito forte. Na verdade, essa é uma mudança que transforma absolutamente tudo na vida de Jacó daqui para frente. E de um povo inteiro. Porque o povo de Israel é o nome dele. Daqui para frente, muita coisa vai acontecer na vida de Jacó e na vida do próprio povo de Israel, mas a marca é essa. É um povo que tem uma promessa, seguramente, até hoje. Mas é, acima de tudo, um povo com Deus. E aqui eu queria abrir um parêntese. Eu vou literalmente de Gênesis para Apocalipse. Quando Jesus, e é o próprio Jesus, que escreve as suas cartas lá em Apocalipse para igrejas,
ele pede para João escrever. João, escreve aí, mas é Jesus escrevendo. É bom que a gente saiba disso. Às vezes a gente diz assim que Jesus nunca deixou nada escrito. Deixou 7 cartas escritas. Numa delas, quando ele escreve a igreja de Sardes, ele usa a expressão nome 4 vezes. Às vezes a gente não percebe no texto. Jesus diz assim: pessoal aí da igreja de Sardes, eu estou vendo que vocês têm nome de quem está vivo, mas na verdade, para mim, vocês estão mortos. Ele continua repetindo essa expressão. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Sardes ficava numa região que tinha um córrego, em que naqueles dias, nos dias do primeiro século, eles descobriram ouro e a cidade ficou muito rica. A cidade prosperou de maneira significativa, a ponto, segundo alguns historiadores, num determinado momento em que houve um terremoto lá, a cidade foi destruída e nem precisou de ajuda do Império Romano para ser reconstruída, tal era a riqueza deles. A igreja, falando da cidade, agora a igreja de Sardes é a única para a qual Jesus escreve, e Jesus não diz assim: olha, tem um problema aí no meio de vocês, tem alguém ensinando uma coisa errada aí. Ele não fala isso. Também não diz assim: vocês estão sendo perseguidos, firma o taco aí, eu estou com vocês. Não, Jesus não diz isso. Para a igreja de Sardes, ele não chama atenção nem para um ensino errado, como acontece nas outras igrejas, e nem chama atenção para alguma perseguição que eles estavam sofrendo, e como quem diz: calma, persevera. Para a igreja de Sardes, a atenção está no nome. Por quê? Porque a igreja de Sardes, semelhantes à turma lá de Babel, queria construir o seu próprio nome. Presta atenção nisso. Eles queriam construir o seu próprio nome. E aí Jesus diz assim: aí entre vocês tem alguns. Aí entre vocês tem nomes que não foram contaminados, as vestes não foram contaminadas. E aí Jesus diz assim: de forma alguma eu vou apagar esses nomes do livro da vida. E mais, eu vou confessar esses nomes diante do meu Deus, do meu Pai e dos seus anjos. Percebem a repetição dos nomes? Sabe, gente, alguns entre nós aqui tem a sorte de chamar Rafael, Gabriel, Samuel, né? Nós não temos, né, Marlos? A sorte de chamar Claudiel, Marluzel, né? Marluzel, né? Mas todos nós aqui temos um nome escrito no livro da vida. Todos nós. Um nome na dimensão do invisível, naquele lugar onde nós não acessamos ainda, naquele lugar onde o próprio Jesus está, ressurreto, à direita do Pai. Há um livro de nomes, não é um livro de histórias, é um livro de nomes. E nesse livro, os nossos nomes estão lá, mas na verdade é um outro nome. Nós vamos descobrir, todos nós um dia vamos descobrir qual é o nome que cada um de nós tem e está escrito lá. Mas guarda uma coisa com você: nesse nome está com Deus. No seu nome, no meu nome, escrito no livro da vida, há uma coisa que nós não podemos ter dúvida. Da mesma forma que Deus mudou o nome de Jacó e de um povo inteiro, Ele também mudou o nosso, para deixar claro: eu estou com você e cuidarei de você. Esse é o seu nome. Esse é o nome que está escrito no livro da vida. E eu tenho uma promessa para você: jamais vou apagar esse nome. E mais, vou reconhecer, o próprio Jesus falando, vou reconhecer esse nome diante do meu Deus e Pai e diante dos seus anjos. Esse é o seu nome, esse é o meu nome, escrito num livro invisível. Nesse livro, o seu nome e o meu nome termina com El, termina com Deus. Esse é o nosso nome. Isso é extremamente sério, e eu vou voltar. Aquele povo lá atrás chegou em Refidim, o lugar de onde vem inclusive Rafael, é um lugar que tem a ver com cura, de onde vem Jeová Rafá. Então eles chegaram num lugar de restauração, chegaram num lugar de cura.
mas eles duvidaram que Deus estava com eles. E aí o lugar mudou de nome. Entenderam? E aí eu quero terminar perguntando para vocês: qual é o nome de Jesus? Jesus, para quem não sabe, Jesus é Josué. Aliás, curiosamente, o nome de Josué lá atrás não era Josué, era Oséias. Moisés é que muda o nome dele para Josué. O nome de Jesus é Josué. Yeshua, se você quiser, assim, de uma forma mais hebraica, né? Para o nosso latim aqui, acabou ficando Jesus. Jesus, o nome de Jesus é extremamente comum. Nos dias de Jesus havia vários Jesuses, vários Josuéses, né? Se a gente puder dizer assim. Mas vou repetir. Mas qual é o nome de Jesus de verdade? O nome de Jesus é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Então, o meu nome e o seu nome é com Deus, e o nome de Jesus é Deus conosco. Em nome de Jesus, que a gente não tenha dúvida disso. Porque se nós não tivermos dúvidas disso, nós vamos caminhar nessa vida. Se nós tivermos dúvidas disso, nós não vamos caminhar nessa vida, nós vamos nos perder no deserto. Se nós não tivermos dúvidas de que no nosso nome, escrito no livro da vida, está com Deus, e se nós não tivermos dúvida de que o nome de Jesus é Deus conosco, nós vamos passar por todos os lugares, como quem peregrina em uma direção. Se nós tivermos dúvidas disso, um lugar de refrigério, para nós vai ser lugar de sede, e nós não vamos perceber o que é esse lugar, porque nós estamos perdidos. Qual é o seu nome? Não sei, mas tem um nome escrito no livro da vida que termina com El. Qual é o nome de Jesus? Emanuel. Maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, mas acima de tudo, Deus conosco. Amém? Amém. E é importante a gente continuar conversando sobre isso, Cláudio. E bem dentro da reflexão que a gente iniciou, porque as palavras elas começaram realmente a expressar aquilo que não deveriam, né? Então a gente está fazendo a reflexão de um homem que chegou num lugar de luz para ser iluminado no seu entendimento, mas não foi iluminado e descreveu aquilo ali como a casa de Deus, e uma casa de um Deus que falou para ele que estaria com ele, mas que ele mesmo não tinha certeza disso. E a gente tem uma crise, que aí a gente pode trazer um profeta que nós dois adoramos, e que conta essa história dessa crise do homem, que é a Legião Urbana, o Faroeste Caboclo, de um João de Santo Cristo, que vai contar a história de todos nós, a história de alguém que tem a dificuldade de entender a diferença de viver e de sobreviver. Porque a hora que a gente põe só esse prefixo sobre, a gente já dá a ideia de que é um excesso. E aí fica parecendo que é a mesma coisa, um excesso de vida. E que ela é uma vida, mas ela não é sobreviver. Ela não tem a essência da vida. Porque ela está conceituada naquilo que tem de mais animal no ser humano, que é o instinto de sobrevivência. Então, todo animal, ele nasce com esse instinto de que ele precisa sobreviver. Mas aí Deus não nos fez animal. Ele nos trouxe sentido à vida. Ele fez com que a gente pudesse viver a partir do seu espírito. Ele nos faz nascer de novo, para que a gente entenda que existe diferença entre viver e sobreviver. Vocês estão entendendo? Porque aí lá em Gênesis, Deus vai resolver a crise do homem. Porque todo ser humano nasce em crise. Por isso que todo ser humano busca a Deus. Porque todo ser humano olha para o mundo e fala assim, isso é o caos. E aí algumas certezas na vida que a gente tem é de que a morte vai vir sobre todos nós e de que o caos só vai piorar. João, inclusive, vai dizer que o mundo jaz no maligno e que não vai melhorar nada.
que só vai piorar. Essa certeza a gente tem. E aí a gente vai enfrentar isso como? Como aquele que tem um instinto de sobrevivência aflorado, ou aquele que entendeu sobreviver, porque teve o seu entendimento iluminado. Então, João de Santo Cristo, como o poeta nos disse, ele era um cara que não tinha medo. A música começa assim, ele não tinha medo. Só que por ele ser alguém intransigente, alguém inquieto, começa a fazer várias coisas que possivelmente a sociedade não estava gostando, ele vai para uma jornada, e é nessa jornada o poeta vai dizer para a gente que ele vai começar a odiar Jesus Cristo. E ele passa uma jornada inteira tentando sobreviver, de diversas maneiras, em diversas profissões, em diversas atividades. E ao final da vida, João de Santo Cristo, todo mundo percebe que ele não tinha medo de morrer. E que essa era a marca que fazia ele parecer santo. Porque João, no fim da vida, percebeu que não era sobre o seu instinto de sobrevivência, mas era que se ele sabia viver. E quem sabe viver não teme a morte. E a gente precisa falar disso, porque enquanto a gente tenta sobreviver, a gente não vive. A gente passa nessa vida como alguém que não deixa nenhuma marca de vida. Porque tentou a todo instante sobreviver. Ele tentou em excesso, com muito excesso, viver. Mas ele não viveu. E aí, de Gênesis a Apocalipse, e exatamente aquilo que é a reflexão que eu queria fazer também, dentro desse contexto, Deus está mostrando para a gente como que a gente vai transformar o caos em algo que tem sentido. O caos em cosmo. Aquilo que toda religião, que todo ser humano está em busca de sentido, propósito. Então Deus vai lá, a terra é sem forma, ela é vazia, e Deus dá sentido. E passa ali 25 versículos, dando sentido às coisas. Haja luz. Então vamos fazer aqui o mar. Vamos colocar peixe aqui. Vamos dar sentido a todas essas coisas. E parece que a gente continua duvidando de que Deus colocou as coisas em ordem. E na sua ordem própria. Porque quando a gente vê esse caos, quando a gente vê esse mundo que jaz no maligno, a gente fica desanimado ou animado? Sinceramente, a gente tinha que ficar animado. Porque se nós somos luz e o mundo cada vez fica mais em trevas, significa que vai ficar mais fácil ser luz. Então, nos fins dos tempos, vai ficar mais fácil saber quem é o anticristo e quem é o Cristo. Então, a gente devia estar super animado. Porque agora já não a gente não está dirigindo um fim de tarde. Você não sabe enxergar se é noite ou se é dia, que é o pior horário para dirigir. Agora a gente está dirigindo na madrugada, e aí dá para enxergar tudo, um pingo de luz você enxerga. Só que a gente está tão em si mesmado, a gente está querendo tanto viver, com excesso de vida, que a gente está se tornando cada vez mais primitivo e animal nas nossas condutas. E aí isso está matando quem? Os nossos filhos. Porque a gente está ensinando para eles que o sentido da vida, que a forma de viver é tentar ao máximo sobreviver. E a gente imputa neles o medo. Porque agora eles já não podem mais viver querendo dar sentido às coisas, mesmo que isso custe a própria vida dele. Mas que, ao contrário, ele tem que tentar ao máximo proteger-se desse mundo que jaz no maligno. E isso é muito sério, porque lá em Apocalipse a gente vai ter a história, a conclusão de como que todas as coisas
que estão sem sentido terão sentido. E aí, na história de Apocalipse, a gente vai chegar em Apocalipse 12, que é a história da mãe dando à luz ao seu filho, havendo uma batalha entre o dragão, Satanás, e que quer, né, pegar esse filho, e aí há uma vitória, ou seja, além de todas as coisas que a gente já tem certeza de que a morte vai sobrevir sobre todos nós, de que o mundo vai continuar piorando, a gente ainda tem mais uma certeza de que a vitória está garantida, porque Deus está conosco. E qual que é essa vitória que está lá descrita? Vamos ler Apocalipse 12? Versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram. Como que a gente venceu? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte, não amaram a própria vida. Aí está o segredo de viver. Então Deus vai lá e escreve. Então vocês querem aprender sobre viver, vocês querem saber como vencer essa vida, então vou ensinar vocês. Sabe aonde está a salvação? No sangue do Cordeiro. Como a gente cantou aqui. Então vocês querem viver e que a vida de vocês tenha uma vitória, sangrem como o Cordeiro sangrou. Porque esse é o sinal da nossa salvação. E aí ele continua: vocês querem viver o poder e o reino de Deus? Vocês querem viver isso? Está aqui. Palavra do testemunho que deram. Então, o testemunho que nós damos é sobreviver ou não? Porque se for sobreviver, está tranquilo. A gente acessou aquilo que tinha de poder e a gente acessou aquilo que é o reino de Deus. Então, a minha vida fala daquilo que eu sangrei. E por fim, aí ele fala, não, então agora falemos da autoridade. Qual que é a autoridade que nós temos, enquanto filhos de Deus, que nos é dado, porque temos a certeza de que Deus é conosco. Então, se Ele é conosco, não vai faltar nada. E qual que é o que Ele entrega para que a gente tenha autoridade sobre todas as coisas para fazer desse mundo uma nova Jerusalém? Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, diante da morte, eles não se preocuparam em sobreviver, porque eles estavam focados, eles estavam assim, grudados, na certeza de que o propósito, o sentido da vida deles, era sangrar, como Jesus sangrou. Porque isso daria poder para a sua palavra, para a sua vida, revelar quem Ele é. E aí, toda a autoridade estaria sob seus pés. Porque não haveria mais dúvida de que ali havia um filho de Deus que diante da morte não amou a própria vida. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está colocando o caos em ordem. Está transformando o caos em uma ordem que muitos vão chamar de cosmo. E como que Ele faz isso? Através de nós. Porque a partir do Emanuel, nós temos a certeza de que os nossos nomes não são mais aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Então já não precisamos viver como quem precisa proteger aquilo que a gente pensa de nós mesmos. Mas a gente vive com a certeza de que o propósito das nossas vidas é sangrar no Madeiro. É deixar de ser um Jesus para se tornar um Emanuel. Para se tornar um Cristo, um enviado, um Messias, aquele que vai em favor do outro.
E aí a gente devia estar muito animado. A gente devia estar celebrando. E a morte deveria ser celebrada. Porque ela é a certeza de alguém que não temeu e não amou a própria vida. Então a certeza da morte deveria consolar os nossos corações e não trazer temor de enfrentá-la. E aí não é só sobre eu, indivíduo. É porque Deus, nessa certeza de que estaria conosco, nos disse que nós seríamos pais de muitos filhos. E aí o problema não é só o que eu faço da minha própria vida. É o quanto eu tenho influenciado aqueles que Deus confiou a mim com esse instinto mais primitivo que nós temos. E o quanto eu tenho deixado de entregar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, para minha esposa, a certeza de que eu não quero viver em excesso, mas que eu quero viver como quem não teme a morte. Porque sim, isso é verdadeiramente a vida. E a gente precisa conversar mais sobre isso, principalmente porque a gente está num mês de reflexão sobre isso, de prevenção ao suicídio, e que muitos jovens que nós conhecemos têm perdido as suas vidas porque não estão suportando o peso que nós estamos entregando a eles, de que eles têm que fazer tudo para sobreviver. Eu perdi um amigo assim. E não quero perder mais nenhum irmão. Mas para isso, eu preciso parar de chamar os lugares onde Deus garante que Ele está comigo, de casa dele. E começar a entender que Ele me trouxe a luz para ser luz. Porque enquanto eu estiver ensinando aos meus amigos, sentando em mesas, e negociando e conversando sobre como que eu vou sobreviver num mundo mau, esse peso é insuportável. Porque eu não consigo vencer aquilo que Deus já colocou em ordem, de que é que a morte a todos nós chegará. E eu não quero esse peso sobre os meus filhos. E aí queria fazer uma oração com vocês mesmo, para que a gente consiga, de fato, se libertar desse peso que vai sobre os nossos ombros e que faz com que a gente caminhe no dia a dia como aqueles que vão ter a convicção do que precisam para viver. Quando, na verdade, Deus já nos disse que estaria conosco e que todas as coisas que eram necessárias para a gente viver, Ele já garantiu. Amém? Então vamos baixar nossas cabeças. Senhor, meu Pai, e quero te chamar de Pai para ver se isso confronta o meu coração na incerteza que muitas vezes temos de que o Senhor está conosco. Abre os meus olhos, Senhor, para enxergar a vida como ela é, para enxergar que nada falta àquele que vive, mas muito ainda falta para aquele que tenta sobreviver. Senhor, tira isso do meu coração, porque eu sei que faz mal além de mim. Não é sobre somente o que eu tenho feito da minha vida, mas é sobre o peso que eu tenho colocado sobre toda uma geração que tem cantado, Senhor, sobre esse peso, que tem cantado o quanto, muitas vezes, não sabemos apreciar o tempo que nos foi dado, porque queremos garantir muito tempo para as nossas vidas. Não nos faça viver em excesso, Senhor, mas cumprir integralmente o tempo que o Senhor nos deu. É libertador, Pai. Nós nos tornamos livres quando temos certeza de que foi pelo sangue, que foi por essa palavra dada, esse Emanuel entre nós,
que garante essa autoridade daquele que vai caminhar não como quem precisa se proteger, mas como quem está caminhando rumo ao cumprimento do seu propósito, Pai. Liberta-nos, Senhor, dessa maldição. Muda o nosso nome. Muda o nosso nome, Senhor, para que não tenhamos mais a pretensão de ter um nome sobre qualquer outro, Pai, porque o seu nome já é sobre todo nome, Pai. Em nome de Cristo, Pai, salva as nossas crianças, salva a nossa esperança, salva o coração deles de nós, Pai, para que o mundo tenha esperança, para que o mundo conheça a esperança de uma nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Emmanuel, Senhor. Muda o nosso nome.